Após a queda de um meteoro, milhares de Zergs invadiram a Terra. Com o desejo humano de sobreviver, uma técnica foi desenvolvida e eu, Han Jan, me tornei um mestre espiritual de grau SSS. Nesse mundo, as mulheres se tornam armas para lutar ao lado dos seus mestres espirituais. Ao me unir com Xia Yuwei, eu me tornei o mestre mais poderoso de todos os tempos. Há 100 anos, um gigante meteoro caiu dos céus. Ele atingiu o chão com grande velocidade e dentro dele havia diversos ovos. Com o impacto da queda, os ovos foram lançados para todos os lados e espalhados pelo mundo. Ao entrarem em contato com o solo, os ovos eclodiram e diversos seres insectoides surgiram. O exército humano foi convocado para combater esses seres, que foram chamados de Zergs, mas as forças armadas humanas não foram eficazes, e em pouco tempo, uma grande parte do planeta foi tomada pelos invasores. Um ano depois, um ser humano conseguiu realizar algo extraordinário, e assim foi descoberta uma técnica. Ao atingir a maioridade, as mulheres tinham sua forma espiritual transformada em armas, enquanto os homens se tornavam mestres, capazes de usar e controlar essas armas, complementando-se mutuamente. Com a descoberta desse contrato espiritual, os humanos finalmente conseguiram resistir os ataques dos Zergs e defender o último pedaço de terra que ainda lhes pertencia. 100 anos após o incidente, na Academia Juvenil Ivy, alguns alunos estavam reunidos. Uma garota estava prestes a descobrir qual seria sua forma espiritual. Ao tocar o cristal, ela se transformou em uma espada de Hengse, e seu ponto forte era a afiação. A garota saiu chateada, pois seu talento era considerado comum. O próximo a ser chamado foi um rapaz, que, em meio à multidão, pensava sobre essa cerimônia anual de despertar. Ele se sentia perdido, sem saber qual talento iria despertar. Nesse momento, uma garota chamada Xiao Mei foi chamada e se dirigiu ao centro da cerimônia. Ao tocar o cristal, uma poderosa luz desceu dos céus e atingiu o cristal. A garota sentiu seu corpo se transformar, revelando sua forma espiritual como uma lança vermelha reluzente. O homem que analisava as formas espirituais ficou chocado ao ver que ela havia se transformado em uma lança de sangue imortal de grau S, com vários talentos inclusos. Todos os alunos ficaram surpresos, pois fazia anos que não se ouvia falar de uma arma espiritual de grau S. Uma pessoa comentou que um homem também havia despertado com grau S, e que, se Xiao Mei se unisse a ele, seriam invencíveis. Outro homem pediu para que ele não falasse isso, já que Xiao Mei já tinha um namorado. Quando ela se encontrou com seu namorado atual, o mesmo rapaz de antes, pediu para terminar, afirmando que, agora que havia despertado com grau S, eles não estariam mais no mesmo nível. Ela o empurrou e pediu para que ele não aparecesse mais em seu futuro. As pessoas ao redor começaram a rir do pobre rapaz. Irritado, ele pensou que só porque ela havia despertado com grau S, ele não seria mais o cachorrinho dela. Antes do despertar, ele sempre a obedecia e fazia de tudo para agradá-la. Agora, na era dos contratos, força era tudo, e ele não seria mais submisso a ela. As pessoas ao redor zombavam dele, dizendo que ele não tinha chance com Xiao Mei agora que ela era de grau S. O rapaz se virou para eles e perguntou se não estavam preocupados que ele pudesse alcançar o grau S ou até mais. Rindo, Xiao Mei disse que isso era um talento raro e ele não seria digno. Então, o próximo nome foi chamado, revelando o protagonista, Han Jan. Ele se aproximou e tocou o cristal, mas não houve resposta. Xiao Mei começou a rir, chamando-o de desperdício, dizendo que ele não conseguia despertar, mas queria ser superior a um grau S. Contudo, uma luz muito mais forte tomou conta do cristal, deixando todos ao redor boquiabertos. Todos se perguntavam se aquilo era um grau S ou até mesmo SS. Logo, uma mensagem apareceu diante do cristal, revelando que Han Jan havia despertado como mestre de contrato de grau SSS, com o talento de ressurreição divina. Xiao Mei ficou incrédula, pois um mestre de contratos de grau SSS não era visto há muitos anos, sendo esse grau reservado para pessoas com enorme poder e grande expectativa. As pessoas começaram a comentar sobre a sorte de Han Jan e a história dos antigos mestres de classe SS, que mudaram o curso da história humana.
Diversas meninas se aproximaram dele, com uma delas afirmando que ele não teria uma vida tediosa com ela. Ele, no entanto, se afastou e disse que no momento não estava interessado em escolher ninguém. Ele se aproximou do cristal novamente e uma mensagem apareceu explicando seus talentos e dons divinos. Xiaomei se aproximou dele, dizendo que não imaginava que ele despertaria acima do grau S e sugerindo que fizessem as pazes. Han Zhan olhou para ela e disse que, se ele concordasse, ela o deixaria segurar sua mão. Porém, o protagonista percebeu que seu talento permitia ver todas as informações dos talentos divinos das pessoas à sua frente. Xiaomei, ainda tentando reatar a relação, perguntou se ele não estava satisfeito com a oferta e disse que ele poderia até cruzar a linha, uma vez com ela. Han Zhan a recusou e se virou para sair. Xiaomei, insistente, ofereceu mais uma vez, mas foi rejeitada. As meninas ao redor começaram a rir dela, enquanto outras comentavam sobre outra garota que havia despertado um espírito de classe E, embora fosse muito bonita, mas cujo espírito era considerado inútil. Essa garota era Xia Youwei, que estava chorando ao ser zombada por seu baixo nível espiritual. Um deles comentou que ninguém iria escolher alguém tão inútil quanto ela. Chorando, Xia Youwei se perguntava por que todos a tratavam assim, já que ela havia acabado de despertar. Ao enxugar as lágrimas, ela saiu correndo e acabou colidindo com Han Zhan, que estava passando. Ele gritou para que ela tomasse cuidado, pois ela quase caiu com o impacto, e a segurou para que não se machucasse. Ele perguntou se ela estava bem, e ainda chorando, ela respondeu que sim. Ao analisar o despertar espiritual de Xia Youwei, Han Zhan ficou surpreso, pois seu talento era Fuxiqin, um dos 10 artefatos divinos, mas ele se perguntou por que ela havia despertado no grau E. Ela perguntou se havia algo errado, mas ele disse que ela havia entendido mal. Colocando a mão na cabeça dela, ele sugeriu que fizessem um contrato divino, deixando-a confusa. As outras garotas ficaram furiosas por ele ter escolhido Xia Youwei. O diretor da academia chegou ao local e pediu que todos parassem, elogiando Han Zhan, mas alertando para que ele não fosse precipitado em sua escolha de contrato. O diretor lembrou que o protagonista agora tinha um dever: liderar os ataques contra os Zergs e recuperar as terras antigas para a humanidade. Xia Youwei, ao ouvir essas palavras, ficou em silêncio por um momento, mas disse a Han Zhan que o diretor tinha razão e que seu nível não era compatível com o dele. Nesse momento, Zhao Hu, o protetor da cidade, apareceu e perguntou se Han Zhan era o rapaz de quem tanto estavam falando. Xiaomei o chamou de padrinho, e Zhao Hu disse que ouviu dizer que Han Zhan estava intimidando sua adorável Xiaomei por causa do despertar de grau SSS. Aproximando-se de Han Zhan, Zhao Hu perguntou se ele estava feliz com esse despertar e ameaçou não permitir que ninguém fechasse um contrato com ele. Xiaomei apoiou o padrinho, pedindo para que Han Zhan se desculpasse e fizesse um contrato com ela, ou seu padrinho iria bani-lo. Han Zhan, com desprezo, perguntou se ela era digna disso. Zhao Hu segurou a camisa de Han Zhan, enfurecido, e tentou dar-lhe um tapa, mas alguém segurou sua mão antes que o golpe atingisse o protagonista. O homem pediu para que o comandante Zhao não fosse impulsivo, pois Han Zhan havia despertado como grau SSS e já tinha um relatório sobre ele. Transtornado, Zhao Hu disse que deixaria Han Zhan em paz se ele fizesse um contrato com a inútil Xia Youwei. Calmo, Han Zhan afirmou que faria um contrato com ela e que ninguém o faria mudar de ideia. Ele se virou para Xia Youwei e a chamou para firmarem o contrato. Chorando, ela pediu desculpas por causar problemas, mas Han Zhan sorriu e disse que ela merecia esse contrato. Então, correntes surgiram ao redor dos dois, e o protagonista despertou sua habilidade de luz divina. Xia Youwei foi tomada por uma intensa energia e envolvida por uma luz roxa. Alguns minutos depois, Han Zhan estava satisfeito com o resultado, pois havia conseguido evoluir o grau da forma espiritual de Xia Youwei de I para SSS. Observando os atributos e talentos da arma, o protagonista fica encantado com a força daquele espírito. Além de ser poderosa para matar, ela também restaurava e dava assistência, sendo assim uma arma versátil e muito completa. Xia Youwei então começa a voltar para sua forma humana novamente. Envergonhada e surpresa,
ela se pergunta se realmente acabou de mudar do nível I para o SSS. Em seguida, corre para abraçar nosso protagonista, agradecendo por isso. O comandante e Xiao Mei começam a se afastar da multidão. Ela diz que foi humilhada e intimidada por Han Zhan e pede ao padrinho que a recompense por isso. Ele responde para ela não se preocupar, pois forçou Han Zhan a fazer um contrato com um espírito de grau SSS e, além disso, tornará a vida de Han Zhan mais difícil dali em diante. O homem completa dizendo que organizou o teste de mestre de espírito para o dia seguinte e que, com isso, ele seria o rei daquele lugar. Xiao Mei agradece a ele, mas o homem diz que não há graça em apenas um agradecimento e pergunta como ela irá retribuí-lo. Ela o abraça e sugere que eles vão para a antiga casa deles, onde ela o recompensará. O homem concorda, dizendo que eles se divertirão naquela noite. Algumas horas depois, Zhao Hu, vendo as notícias do dia, comenta sobre as publicações negativas sobre Han Zhan. Xiao Mei aparece e diz que isso é incrível. Zhao Hu pergunta se ela não acha que ele é bom, e ela responde que sim, em todos os aspectos. Satisfeito, Zhao Hu afirma que, quando o teste começar, mostrará a Han Zhan o que é crueldade de verdade. Em seguida, o homem sai, deixando Xiao Mei sozinha deitada na cama. Enquanto isso, no refeitório da academia, todos comentam sobre a pobre garota de Hank E. Eles acreditam que Han Zhan foi movido pela beleza dela e fez um contrato apenas por causa disso. Xia Yuei, ouvindo aquelas ofensas, pede desculpas a Han Zhan, mas ele, animado, passa a mão sobre sua cabeça e diz que ela não precisa se desculpar o tempo todo, pedindo para que tenha mais confiança. Ao se sentar à mesa, ele a incentiva a comer mais para não ficar para trás no teste de mestre mais tarde, colocando um pãozinho na bandeja dela. Xia Yuei se alegra e concorda com ele. Han Zhan então pede para ela ignorar aqueles palhaços e mostrar o quão poderosa é no teste. Nesse momento, alguém chega por trás do protagonista, perguntando se ele é Han Zhan. O rapaz que estava ali se chama Wang Lumao e estava acompanhado de Xiao Mei. Ele diz que ouviu falar que Han Zhan seria o despertado de Hank SSS, mas que isso não parece verdade. Han Zhan pergunta quem ele é, e confiante, Wang se apresenta como o novo mestre de espírito de Xiao Mei. O protagonista faz uma piada com o nome dele, chamando-o de dinheiro de corno. Enfurecido, Wang Lumao pergunta por que Han Zhan está rindo, e ele responde que apenas pensou em algo engraçado. Xiao Mei segura o braço de Wang e diz para ele não se importar com Han Zhan, pois ele é um mestre de espírito fracassado e será banido da cidade em breve. Em seguida, ela avisa que o teste de mestre está prestes a começar e o convida para partir. Ainda revoltado, Wang Lumao diz para o protagonista apenas esperar. Alguns minutos depois, em uma quadra da academia, um dos instrutores avisa que o teste de mestre está prestes a começar. Ele explica que cada nível do teste tem um grau de dificuldade, e o participante que concluir o nível passará no teste. Em seguida, pede para que a primeira dupla se apresente, Xiao Mei e Wang Lumao. Os dois se levantam e vão em direção ao centro da quadra. Um portão enorme começa a se abrir diante deles, e com isso, algo começa a sair. Um gigantesco Zerg. Wang Lumao chama pelo espírito de Xiao Mei e rapidamente se prepara para a batalha feroz contra a criatura. Ele consegue desviar do primeiro ataque do Zerg e já lança um contra-ataque, atingindo o insetoide em cheio. Sem perder tempo, Wang salta sobre a fera para desferir mais um golpe. Em alta velocidade, ele atravessa o corpo do Zerg de uma só vez, deixando um buraco enorme por onde passou. As pessoas presentes ficam eufóricas ao ver um mestre de classe S em ação. O teste estava sendo filmado, e algumas pessoas analisavam a performance de Wang e Xiao Mei. Um deles comenta que não foi uma perfuração única, mas está tudo bem. O responsável pela primeira região diz que eles estão se divertindo matando aquele inseto ostra negra, diferente dos trabalhadores. Outro homem, Lin Jingxuan, responsável pelo segundo distrito, comenta que, por ser uma arma classe S, Xiao Mei deveria ter eliminado o Zerg com apenas um golpe, mas parece estar cerca de 25% mais fraca. Ele conclui que a vida do contrato espiritual deve estar descontrolada, o que fez com que sua energia vazasse. Zhao Hu, que ouvia aquilo,
fica desconfortável, mas tenta manter a calma. De volta à arena, Wang Lumao e Xiao Mei são parabenizados pela conquista. Eles conseguiram quebrar o recorde da escola, alcançaram o nível 7 e concluíram o teste. As pessoas ficam muito animadas por terem presenciado mestres de grau S completando o teste. Sem muita enrolação, o instrutor chama o próximo par, Han Zhan e Xia Yuwei. Os dois se posicionam diante do portão, esperando para ver o que sairá de lá. Então, o protagonista se assusta com o que vê. Não apenas um, mas 10 Zergs aparecem, deixando Han Zhan e Xia Yuwei confusos. Afinal, o teste deveria ser com apenas um insetoide de nível variado, não 10 de uma vez. As pessoas da plateia ficam chocadas, mas devido aos rumores negativos sobre o protagonista, acham até interessante, já que Han Zhan estava se achando e até escolheu uma inútil para o contrato. O instrutor tenta explicar que o teste é individual e que para separar a elite, mestres de classe SSS devem lutar contra 10 vezes mais Zergs. No entanto, ele pensa no que realmente está por trás disso. Foi Zhao Hu quem pediu para aumentar a dificuldade do teste de Han Zhan, para que ele não conseguisse passar. O instrutor pede desculpas mentalmente ao protagonista, mas afirma que ninguém mandou ofender as pessoas erradas. Nesse momento, os Zergs avançam em direção a Han Zhan e Xia Yuwei. Han Zhan, com Yuwei ativada em sua forma espiritual, fica muito confiante e chama os monstros para virem. Ele lança apenas uma nota da cítara e libera um ataque tão poderoso que elimina todos os Zergs de uma só vez, restando apenas partes dos insetoides espalhadas ao seu redor. Todos ficam assustados ao ver que, em apenas um segundo, o protagonista já havia eliminado todos. Além disso, ficam impressionados com a força de Xia Yuwei, que era considerada uma inútil de grau E. Os inspetores, que estavam observando o teste, até se levantam assustados com o que acabaram de presenciar e se perguntam quem seria aquele rapaz. Um deles comenta que ele levou apenas um segundo para matar aquela quantidade de Zergs. Lin diz que, por mais que ele seja forte, as regras da prova não estão sendo seguidas. Zhao Hu comenta que essa foi uma mudança temporária e que não quer que os jovens desperdicem seus talentos com maus exemplos. Enfurecido, Zhao Hu pensa que, por mais que Han Zhan seja forte, vamos ver como ele se sairá com 20 insetos ostras negras dessa vez. O responsável pela primeira aula diz que está tudo bem se o teste for assim, pois os garotos estão ficando mais fortes e concentrados. Um deles diz que está interessado em saber qual é o limite de nosso protagonista. E assim, o teste evolui para 20 Zergs ostras negras. O protagonista começa a tocar a cítara, acumulando todo o seu poder ao seu redor. Ele ataca os Zergs mais uma vez e novamente elimina todos de uma só vez. Olhando para sua arma espiritual, o protagonista, confiante, pergunta se isso seria tudo e afirma que não é o suficiente. Todos na plateia acreditam que o protagonista é muito louco e até mesmo arrogante. Um dos inspetores comenta que irá levar Han para o Distrito 1. O responsável pelo terceiro distrito argumenta que não seria bom que o recém-chegado fosse direto para a linha de frente no Distrito 1, e que seria muito melhor ele partir para o terceiro distrito. O homem do primeiro distrito pergunta se o outro está tentando roubar alguém dele. O homem então responde que a irmã-in-law não está presente, então ele não tem medo hoje. Enquanto os dois se encaram, o responsável pelo quarto distrito, Shen Zek, comenta que nem o primeiro nem o terceiro distrito seriam bons, mas que o quarto distrito seria perfeito para o protagonista começar pela exploração da área. Os dois homens, furiosos, gritam para Shen calar a boca. O professor, responsável pela decisão, pede que parem com a briga e pergunta a Lin o que ele acha da situação. Lin responde que ainda não conseguiu calcular direito e sugere elevar ainda mais o nível do teste esse ano. O professor concorda e diz que fará isso. Zhao Hu, que os observava de longe, fica satisfeito com o que causou na vida do protagonista e agora se pergunta se Han Zhan irá resistir ao mais alto padrão do teste. Voltando para a quadra onde o teste ocorria, o supervisor anuncia que, devido a pedidos dos superiores, o padrão do teste foi elevado até o nível mais difícil. Lagartos gigantes e pássaros trovão são chamados para a terceira fase do teste. As pessoas que assistiam se perguntam se isso não seria demais,
Afinal, os pássaros-trovão são focados em dano, e os lagartos gigantes, em defesa, o que faz dessa uma péssima combinação para os mestres de contrato espiritual. Mas o protagonista está confiante e comenta que isso só fará com que ele pareça ainda melhor. Wang Lumao, que assistia da plateia, chama o protagonista de muito arrogante. Os pássaros e os lagartos avançam em direção a Han Zhan. Os pássaros lançam um ataque poderoso e supersônico contra o protagonista, mas, calmamente, ele ativa uma de suas técnicas, e guerreiros formados de seu ataque avançam contra as bestas ferozes. Eles começam atacando os lagartos diretamente, mas os pássaros-trovão contra-atacam e acabam destruindo todos os guerreiros. O ataque é tão poderoso que ultrapassa os guerreiros e vai em direção ao protagonista, que salta em direção aos inimigos. Utilizando uma de suas técnicas, ele consegue desviar rapidamente de todos os raios. Han pede ajuda a Xia Yuwei, e os dois voam adiante. Todos que assistem à cena ficam de boca aberta por ele ter conseguido quebrar o ataque dos pássaros-trovão, e também por ter contra-atacado. Han, coberto por uma aura dourada que emanava de sua arma espiritual, retorna ao chão. Nesse momento, ele se vê cercado por todas aquelas criaturas assustadoras e prontas para o combate. Han Zhan utiliza todo o seu poder de comando e ordena que Xia Yuwei cante. As ondas de choque formadas pelo som da arma poderosa fazem com que todas as feras sejam atacadas simultaneamente. Os Zergs são lançados para longe. Enquanto isso, as pessoas ficam impressionadas por existirem pessoas que chegam a ser mais poderosas do que os monstros. Wang Lumao, que estava vendo uma das bestas cair à sua frente, se pergunta quanto poder Han Zhan tem escondido. O supervisor do teste avisa que o nível 3 foi concluído com sucesso. Os superiores que estavam assistindo ficam de boca aberta com o talento e o poder formidável do nosso protagonista, pois ele conseguiu eliminar essas feras com apenas 2 golpes. Eles até reconhecem o poder que a cítara possui nesse momento. O professor se pergunta se Xia Yuwei subiu de nível ao lado do protagonista, mas para ele isso seria improvável. Então, ele chama por alguém que estava nas sombras. Rapidamente, o homem se move para a frente e pergunta o que seu mestre deseja. O professor pede para que ele observe e diga qual é o nível de Xia Yuwei. O homem responde que já fez isso antes, mas não conseguiu identificá-lo. Ele continua dizendo que talvez tenha acontecido o mesmo que com a senhora Lingzhen. O professor pergunta se ele está querendo dizer que, assim como Lingzhen, a pedra a reconheceu como grau E, mas seu talento é superior. E agora ela possui poder porque fez contrato com Han Zhan. O mordomo responde que essa ideia não pode ser descartada. O professor acha isso muito estranho e diz que Lingzhen e Han Zhan devem se encontrar. Ele então pergunta qual era o nome do espírito de contrato de Lingzhen naquela época. O mordomo responde, Shen Nong Tripod. Voltando para a arena, Han diz ao supervisor do teste que deseja continuar. O supervisor pergunta se ele tem certeza disso, e o protagonista responde que sim. O homem então diz que, já que ele é um jovem cheio de energia, tudo bem, mas deve ter cuidado. E assim, o nível 4 do teste se inicia, e mais monstros ainda mais fortes surgem na arena. As feras avançam em direção a Han, que desvia facilmente e logo em seguida contra-ataca, e mais uma vez, todos os monstros são eliminados. Porém, dessa vez, mais monstros começaram a sair do portão. O protagonista ativa todo o seu poder, formando uma esfera multicolorida ao seu redor. Ele avança contra os Zergs e acerta cada um deles, eliminando todos, restando apenas os restos ao seu redor. O supervisor diz que Han já venceu 9 níveis consecutivos e que já está na hora de parar, mas Han se recusa e diz que quer fazer o nível 10. O supervisor pergunta se Han está ficando louco, pois ninguém jamais enfrentou o nível 10. As pessoas que estavam assistindo ficam impressionadas, pois esse seria o último nível, e o monstro é muito mais poderoso do que antes. O responsável pela primeira zona fica incrédulo, pois ele havia desafiado recentemente o nível 9. Ele se lembra do momento em que desafiou o nível 9 e como foi sua comemoração. Lin diz que Han tem muito talento e que ele deveria partir para a Zona 2, mas o homem transtornado pergunta se ele está querendo roubar pessoas do Distrito 1. Lin ajeita seus óculos e pergunta por que não,
coberto por uma aura sinistra. Voltando para a arena, o supervisor tenta explicar que não irá impedir Han se ele quiser mesmo desafiar o nível 10, porém acha difícil no estado atual do protagonista. O protagonista se abaixa para sentar no chão e diz que sabe disso. Então, pede apenas por uma pequena pausa para começar o nível 10. O supervisor diz que, no regulamento, o tempo de descanso não pode passar de 5 minutos. Porém, o protagonista toca sua cítara e pede apenas um tempo para tocar uma música. E assim, o poder de regeneração de Xia Yuwei é ativado, restaurando a vida do protagonista. Mais uma vez, as pessoas ficam incrédulas ao ver o quão poderosa e eficiente é a arma do protagonista. Voltando para a sala de reuniões dos superiores, Lin e Wei ainda estão discutindo sobre a posse de Han Zhan, até que um terceiro homem chega ao local, chamando a atenção deles. Ele pergunta se é realmente apropriado ter um mestre de espírito para curar os demais na linha de frente. Esse é Liu Jingxun, responsável pelo 5º distrito. Wei pergunta se ele está ali para roubar pessoas também. Liu pede para que deixem Han partir para o 5º distrito, pois a mortalidade dos mestres de espírito irá reduzir em 50%. Lin e Wei, tomados pela fúria e uma aura amedrontadora, respondem que isso é impossível. O professor aparece nesse momento gritando "Chega!" e os três recuam rapidamente, dissipando o clima tenso. O professor começa a explicar que cada um dos 8 distritos cumpre suas funções. O primeiro avança e recupera o espaço tomado. O segundo faz estratégia. O terceiro está expandindo seu território. O quarto explora lugares misteriosos. O 5º distrito salva vidas. O 6º guarda passagens perigosas. O 7º viaja através dos oceanos. E o 8º se esconde por trás das cortinas. Ele continua dizendo que esses 8 distritos são a espinha dorsal para a sobrevivência de todos. Ele diz que já pensou em organizar o 9º distrito, mas nunca conseguiu dar o primeiro passo. Wei pergunta se ele quer mesmo formar um 9º distrito. Lin, apenas calado, olha para as telas e, ao ver a foto do protagonista, se pergunta se ele saberia lidar com isso. Alguns minutos depois, voltando ao teste, um boss insano coberto de chamas aparece no portão. O rugido estrondoso que ele solta faz com que algumas pessoas sejam empurradas e lançadas para longe. Nesse momento, elas percebem que nosso protagonista ainda está parado no mesmo lugar, mesmo com a presença ameaçadora do boss. Han pergunta a Yuwei se ela está pronta, e ela responde que sim, que o seguirá em qualquer decisão que ele tomar. Então, Han avança com toda a velocidade. O boss ataca, lançando um poderoso ataque de fogo, mas Han desvia rapidamente. O ataque passa direto e atinge o chão, formando uma imensa explosão. Han decide contra-atacar, canalizando sua energia. Ele salta e lança um ataque de vento que atinge até quem estava assistindo ao teste, revelando um careca entre eles. O vento era tão forte que quase arranca as roupas das pessoas. Han continua seu ataque, lançando uma espécie de tornado em direção ao boss, que fica paralisado ao ver a magnitude do golpe. Os ventos poderosos envolvem a criatura, derrubando-a, e o vento cortante que a cercava acaba por transformá-la em pedaços. As pessoas que assistiam à cena acham tudo aquilo uma loucura, pois Han conseguiu superar um nível que nunca antes havia sido ultrapassado. Xiao Mei e seu parceiro ficam indignados, já que Han acabou de roubar toda a atenção. No entanto, apesar dos ataques lançados, Han ainda sofre com os poderosos golpes do boss, pois não consegue controlar muito bem sua própria força, acabando machucado. Nesse momento, ele sente uma enorme pressão e presença, e uma voz é ouvida, parabenizando-o por ter passado no teste e avisando que agora ele entrou no 2º espaço da prova. Han pergunta quem é a pessoa que fala, e o homem responde que é Lin Jingxuan, o responsável pela 2ª zona de batalha. Lin diz que veio fazer algumas perguntas a Han. Ele pergunta quem Han acha que vencerá, os Zergs ou a humanidade. Han responde que os Zergs podem vencer, mas a humanidade não perderá. Lin acha a resposta interessante e pergunta: como mestre de contrato espiritual, pelo que você está lutando? Batendo no peito, Han responde que está lutando para evitar que os Zergs destruam sua terra natal, para que as pessoas possam viver em paz e prosperidade,
e também para que a bandeira da grande Xia paire sobre todos, restaurando a glória da humanidade. Nesse momento, alguém chega aplaudindo e elogiando Han por sua resposta. Lin apresenta o recém-chegado como o professor Li Shutong. O professor pergunta se Han quer se tornar seu aluno. O protagonista fica surpreso, pois o professor Li é da família mais poderosa de Xia. 100 anos atrás, os principais imperadores Zergs se uniram para derrubar Xia, colocando a cidade à beira da destruição total. No momento mais crítico, Li Shutong lutou sozinho contra os 3 imperadores Zergs e os eliminou, salvando a cidade de Xia. Animado, Han pergunta se realmente pode se tornar aluno do professor Li, e Li responde que sim, desde que Han esteja disposto. Han então o reverencia e o saúda como seu mestre. Sorrindo, o professor diz que Han combina mais com ele do que com qualquer outro. Li comenta que, como é o primeiro encontro entre eles, ele não tem muito a oferecer, mas então lhe entrega um anel. Ele explica que esse anel é feito dos ossos de um dos imperadores Zergs de 9º estágio, que foi eliminado naquela época, e que contém um espaço de armazenamento. O protagonista fica encantado com um anel tão único que emana uma aura avassaladora e aterrorizante. Han reflete que, se os ossos têm tanto poder, imagina como eram os imperadores Zergs ainda vivos. O professor explica que esse anel pode intimidar Zergs de nível inferior, mas os superiores podem se tornar mais agressivos. Porém, se Han estiver preocupado, o professor diz que ele pode optar por não usar o anel. O protagonista responde que esse é o símbolo de seu mestre, e é claro que ele irá usá-lo. O professor fica muito satisfeito ao ouvir isso, mas se vira para trás e comenta que Han não é como alguns covardes que tiveram medo de usar o anel enquanto olha para Lin. O professor então encerra a conversa, dizendo que Han e Yu Wei devem estar cansados após o teste, e que, como está de bom humor, irá levá-los para uma grande refeição. Um tempo depois, em um restaurante local, o professor explica que chamou seus alunos mais velhos para que Han fosse apresentado a eles. Lin o cumprimenta e diz que já se conhecem. Em seguida, aparecem os outros alunos. Ye Qiu, responsável pela 3ª zona, Shen Zek, responsável pela 4ª zona, e Liu Jingchun, responsável pela 5ª zona. Han e Yu Wei se levantam para cumprimentar seus irmãos mais velhos, e eles dizem que não há necessidade de tanta formalidade, já que agora são uma família. Ye explica que alguns dos outros não puderam vir, mas, de repente, alguém surge por trás de Han, como um vulto, e diz que não precisa de apresentações. Ele entrega um número para Han e diz que, se ele precisar, é só entrar em contato, desaparecendo rapidamente da mesma forma que chegou. Han percebe que o 8º irmão mais velho tem uma personalidade peculiar. Lin então joga uma caixa para o protagonista, dizendo que é um presente de seus irmãos mais velhos. Dentro da caixa, há várias técnicas e itens que serão úteis para Han. Animado, ele pega a caixa e agradece os irmãos pelo presente. Nesse momento, alguém chega gritando, perguntando por que estão comendo sem ela e se não tem medo das consequências. Yu Wei reage ao ver essa pessoa, chamando-a de tia. A mulher aponta o dedo para Yu Wei, dizendo que ela come e dorme em sua casa e agora está se divertindo sozinha. Nervosa, Yu Wei tenta se explicar, mas a mulher se aproxima e pergunta como ela ousa responder. Antes que pudesse acertar Yu Wei, alguém segura o braço da mulher. Han. Ela puxa o braço bruscamente, pedindo que ele a solte. A mulher pergunta se esse é o homem que enganou Xia Yu Wei. Han pergunta o que ela quer, e a mulher, furiosa, diz que criou Yu Wei por todos esses anos e agora quer alguma recompensa. Yu Wei, desconfortável, grita dizendo que já é o suficiente. A mulher, vendo essa atitude, pergunta se Yu Wei acha que pode agir assim só porque passou no teste. Ela ameaça dizendo que irá falar com o tio Niu do 4º distrito e que não deixará Yu Wei participar do Círculo dos Mestres de Contrato Espiritual. Shen Zek pergunta o que essa mulher está falando sobre seu distrito. A mulher o encara e pergunta quem ele é. Ela então olha para o professor Li e pergunta se ele é o avô velhote de Han Zhan. A mulher ameaça dizendo que, se quiserem levar Yu Wei, terão que pagar um dote, e se não pagarem, ela chamará seus familiares dos distritos, e eles se arrependerão. O professor bate na mesa e pergunta por que todos ainda estão parados, pois ela o chamou de velhote,
e agora merece uma lição. Os supervisores começam a fazer várias ligações, enquanto o responsável pelo primeiro distrito continua calmamente tomando seu chá. A mulher, ainda arrogante, pergunta se eles estão chamando pessoas para apoiá-los e diz que não tem medo, pois tem muitas conexões. Nesse momento, o celular dela começa a tocar. Ao atender, ela pergunta à pessoa do outro lado por que está ligando hoje. A pessoa, irritada, pergunta se ela está tentando fazer com que todos morram e informa que as relações entre ela e a família deles estão encerradas. O professor Lee diz que agora ela não tem mais conexões. Desesperada, a mulher tenta falar com o tio Neil pelo telefone, mas ele a interrompe, dizendo que, se ela quiser morrer, tudo bem, mas que não o arraste com ela, e avisa para que ela não mexa com Han-san e Xia Yuwei. A mulher joga o celular no chão e se senta, perplexa, perguntando o que está acontecendo. O gerente do restaurante chega e pede que ela não cause problemas. Ela responde que são eles que estão a intimidando e que não vai deixar isso passar, se debatendo no chão como uma criança birrenta. Ela chama todos para verem os mestres de contrato intimidando uma pessoa comum. O professor, irritado, diz que ela é muito chata e lança um ataque em direção à mulher. Yuwei, envergonhada, pede desculpas e diz que a culpa é dela. O professor responde que não é culpa dela, pois ela perdeu os pais muito cedo. Ele afirma que, de agora em diante, ele, Han e os outros irmãos mais velhos serão a família dela, e a partir de hoje, pede que ela e Han morem em sua casa. Chorando de alegria, Yuwei agradece ao professor. Ele então a encoraja a comer mais, e sorrindo, ela aceita. O professor explica que há uma maneira correta de comer esse tipo de alimento e que depende muito do cozimento de cada item. Han pergunta qual caminho ele deve seguir. O professor responde que cada um deve seguir seu próprio caminho e que nem mesmo ele sabe o que irá acontecer. O protagonista fica pensativo com essa resposta, mas o professor percebe que, nesse momento, sua carne havia desaparecido completamente. Yuwei, então, entrega uma tigela cheia de carne para o protagonista, tentando disfarçar. Han, para mudar o assunto, pergunta por que as esposas dos irmãos mais velhos não vieram também. Lin, curioso, pergunta se Han e Yuwei já dormiram juntos. Han responde que não, e Yuwei fica envergonhada. Lin então explica que, quando eles dormirem juntos, o mestre espiritual pode ganhar um certo grau de capacidade de replicação. Mesmo que essa habilidade não seja muito forte, ela é útil. Ele explica que os companheiros espirituais têm duas formas, a material e a humana. Atualmente, as esposas deles estão na forma humana, ocupando o lugar deles nesse momento. Han pergunta se eles podem lutar, mesmo separados, como um só. Yuwei explica que eles precisam dormir juntos para isso. Lin aproveita o momento e pergunta se Yuwei é realmente do nível E. Han responde que, no início, sim, mas que ele possui uma habilidade que fez com que ela despertasse sua divindade, e com isso, ela subiu para o nível SSS. Os outros irmãos ficam impressionados com essa informação. Han explica que todos achavam que ele escolheu casualmente sua companheira espiritual, mas que não foi o caso, e que ele só escolheria alguém com divindade. Além disso, ele afirma que não deixará nenhuma divindade passar, afinal, ainda há 9 espalhadas por aí. O professor pede para que Han não conte a ninguém sobre isso. Ele solicita a Lin que eleve o nível de confidencialidade ao máximo sobre Han e Yuwei, e ambos concordam com o professor. Os outros responsáveis se levantam e dizem que hoje é um dia feliz, pois tiveram grandes avanços, vencendo batalhas e recuperando alguns territórios. O professor Lee se levanta e afirma que essas são ótimas notícias, pedindo para que todos brindem em nome de Daxia. Algum tempo depois, ao chegarem na casa do professor Lee, Han pergunta se ele está bêbado. Sorrindo, Lee fala para ele não subestimar esse velho. Colocando a mão na porta, ele diz para Han dar uma olhada na nova casa deles. Han e Yuwei ficam impressionados com o tamanho da casa, e Han comenta que não sabia que o professor tinha uma casa na Cidade Azul Profundo. O professor responde que essa é a cidade natal de sua esposa. Han pergunta por que ela não está com ele. O homem para por um momento e diz que ela faleceu em batalha. Ele continua, dizendo que o mundo só se lembra dele, mas ninguém sequer se lembra do nome dela. Sem ela, o que ele seria?
Com os olhos lacrimejando, Han diz que não deveria ter falado sobre isso e pede desculpas por ter deixado o professor triste. O professor então pede a Han que trate Yue muito bem daqui em diante, pois ela não é apenas uma ferramenta, mas sim metade dele agora. Han agradece pelos ensinamentos e promete cuidar bem dela. Han então pergunta se o professor poderia dizer o nome de sua esposa, pois, se ele dissesse, o mundo não a esqueceria. O professor comenta que Han é diferente dos outros e que gosta disso. Ele então revela que o nome de sua esposa era Ling Mei. Ele se lembra que, naquela batalha lendária, enquanto ele matava um Zerg imperador, ela lutou até a morte e matou 2. Se ela estivesse viva, seria mais merecedora de toda a honra por salvar Daxia do que ele. O professor então diz que já está ficando tarde e que eles devem procurar um quarto que gostem para descansar. Han apenas concorda. Algumas horas depois, o professor estava sentado no jardim ao lado da foto de sua amada. Ele diz que fazia muito tempo que eles não viam a lua juntos. Nesse momento, Han surge, chamando por ele, e diz que, já que a senhora não está mais por aqui, eles o acompanharão para ver o luar. Levantando-se, o professor Li comenta que, olhando para os dois, ele se lembra de quando ele e Ling Mei eram mais jovens. Então, ele ativa uma aura dourada e diz que, se Han quiser proteger aqueles que ama, precisará de força suficiente. Ele decide ensinar a Han a arte marcial na qual é mais habilidoso. O professor grita alto e lança um ataque contra uma árvore, cortando-a ao meio. Ele explica que essa habilidade se chama Punho de 8 Fechaduras, e que cada uma dessas fechaduras corresponde a um ponto do corpo humano. Ao desbloquear todos, o protagonista irá ultrapassar os limites. Tentando imitar as habilidades de seu professor, Han pergunta se seria assim. O professor fica impressionado, pois Han levou apenas alguns segundos para aprender a técnica. Han diz que conseguiu encontrar a posição das fechaduras por instinto. O professor avança em direção a Han e diz que irá ensinar a verdadeira técnica de combate do Punho de 8 Fechaduras. Ele acerta nosso protagonista, que voa longe. Olhando para seu aluno caído, o professor pensa que não é bom ele ser sempre um gênio e que deve diminuir sua arrogância. Com os olhos cheios de lágrimas, ele diz que é muito bom dar uma lição em um discípulo genial. Gritos são ouvidos de Han, pedindo para que seu mestre seja mais gentil. No dia seguinte, na academia Qintang, Youwei pergunta a Han se o rosto dele ainda está doendo. Sorrindo, ele diz que parou de doer há pouco tempo e que o professor estava apenas brincando com ele. Wang e alguns rapazes veem nosso protagonista nesse momento e perguntam se ele seria o mestre de contrato de nível SSS. Youwei pergunta quem eles são, mas Han diz para ignorá-los, pois são um bando de moscas que incomodam as pessoas. Os dois entram em uma sala e se apresentam a um homem, que diz ter más notícias para eles. Ele explica que foram designados para a Cidade Azul Profundo para se juntarem à Organização Guardiã, começando com tarefas de linha de frente. O homem mostra um documento a Han e pede que ele leve o aviso e informe a organização o mais rápido possível. Han fica em dúvida sobre o que significa linha de frente, e o homem explica que sabe que essa decisão pode parecer um desperdício de talento para Han, mas é uma ordem vinda de cima, e ele não pode fazer nada a respeito. Han diz que está tudo bem e aceita a decisão. Ele pensa que talvez esse seja o caminho que o professor mencionou, o caminho que ele deve trilhar. Mais uma vez, Wang provoca Han, dizendo que ele não é tão bom quanto pensa, e que não importa se passou no teste ou não, pois ao ofender as autoridades é um caminho sem saída. Han o encara nesse momento. Wang pergunta se Han quer brigar e acrescenta que passou a noite com Xiao Mei, e agora sua força dobrou. Han avança em direção a Wang e diz que humilhá-lo hoje é apenas um acerto de contas do passado. Eles trocam socos poderosos, mas Han sai ileso, enquanto Wang tem o braço quebrado. Wang grita, segurando o braço, mas Han não perde tempo e acerta outro soco, jogando Wang ao chão, sem dentes. Han segura a mão de Youwei e diz para irem embora. Ela pergunta para onde irão agora, e Han apenas responde: relatório. O homem na sala grita pedindo ajuda, pois Wang caiu no chão com insuficiência renal. Alguns minutos depois, Han vai até a recepção, mas antes que pudesse se apresentar,
O atendente pede que ele pegue uma ficha e espere ser chamado. Han explica que não está ali para pedir ajuda, mas sim para se juntar à corporação. Confuso, o atendente pergunta sobre entrar. Ele então menciona que o Capitão Zhou havia pedido para que a vida de Han e Yu Wei fosse mais difícil, mas conclui dizendo que Han foi designado para a equipe 0527 e que ele foi nomeado como líder da equipe. O atendente explica que na organização guardiã, cada cidade possui uma primeira equipe responsável por supervisionar os demais guardiões, que são enumerados de acordo com suas jurisdições e pertencem a diferentes equipes. Ele aponta para um lado e diz que o escritório da equipe 0527 está logo ali e que Han pode entrar quando chegar. Han sai e apenas agradece. Ao chegar na sala da equipe, vê várias coisas espalhadas pelo chão. Han pergunta se aquele lugar é realmente o escritório da equipe. Yu Wei fica espantada, pois tudo está muito bagunçado. Uma moça de cabelos vermelhos pergunta o que eles estão fazendo ali e quem eles são. Han se apresenta e diz que é o novo líder da equipe. A moça fica surpresa com essa informação. O homem que estava deitado na cama não demonstra muita reação. Vira-se e diz que o rosto de Han mal tem pelos faciais para que ele se intitule líder. Ele manda Han bancar o líder em outro lugar. Yu Wei, indignada, pergunta como ele pode falar desse jeito. Han, observando os dois, se pergunta como essas pessoas se tornaram membros da organização. O homem então se levanta e se aproxima de Yu Wei, comentando que a voz dela é linda quando está com raiva, e pergunta se ela estaria interessada em se tornar o espírito dele. Han, sem paciência, acerta um golpe poderoso no homem naquele momento. Caído ao chão, o homem pega uma garrafa vazia. A moça de cabelo vermelho o chama de Yin Fan e pede para que ele cuide do novo líder, pois ela vai descansar. O homem grita com ela, chamando-a de Hong Yingwei, e pede para que ela entregue o dinheiro primeiro para que ele possa beber. Hong bate à porta e diz que não tem dinheiro agora. Yin Fan comenta que a equipe está tão fraca que nem tem dinheiro para comprar bebida, e Han está querendo ser o líder dessa equipe. Han diz que, enquanto ele estiver ali, essa situação será apenas temporária. O homem, sorrindo, pergunta se Han está se superestimando. Ele mostra uma lista para Han e fala que a equipe está em último na pontuação e que daqui a 2 meses será o fim do ano, quando a organização fará uma limpeza, demitindo várias equipes. Quem for demitido será enviado para o distrito inferior. Ele conclui dizendo que, pelos pontos atuais da equipe, a demissão será inevitável. O homem explica que o distrito inferior é caótico, sujo e degradado, com condições de vida extremamente duras. Ele joga a garrafa sobre os pés de Han e diz para ele partir, se não quiser morrer no distrito inferior. Nesse momento, Han só pensa que não vai deixar Zhao Hu ter sucesso em seus planos. Yu Wei comenta que o homem já está decidido a morrer e pede para que eles vão embora. Han responde que fugir dos problemas só fará com que se acostumem à covardia e que apenas enfrentando-os, eles se tornarão mais fortes. Além disso, mesmo que Han tentasse entrar em outro grupo, Zhao Hu não o deixaria em paz. O protagonista decide ficar e transformar essa equipe na melhor da Cidade Azul Profundo, arruinando os planos de Zhao Hu. Han então abre a porta para falar com Hong. Ela pede para que ele saia, dizendo que não é bem-vindo ali. Han pergunta se ela vai mesmo ficar esperando a morte e se ela é realmente Hong Yingwei ou Bai Shuang. A mulher se levanta, perguntando quem Han realmente é e como ele se atreve a revelar suas mentiras. Han havia visto todas as informações dela e sabia que seu verdadeiro nome era Bai Shuang e que seu nível era A. Han diz que o que ele acabou de mostrar foi apenas uma pequena parte de suas habilidades. Olhando para ela, Han pensa que Bai ainda está tentando manter a equipe e que, se conseguir reavivar o espírito dela, a equipe terá uma chance. Bai pergunta o que Han quer fazer e se ele pretende usar essa informação contra ela. Ela diz que ele deveria desistir. Han propõe que ela faça as tarefas junto com ele. Bai pergunta por que deveria acreditar que Han pode fazer isso. O protagonista responde que ela receberá metade da recompensa das tarefas e pede que aceite a primeira, para ver se vale a pena ou não. Bai aceita e pensa que Han pode ver através das mentiras dela, o que é muito incomum. Por isso, ela acha que aceitar uma vez não será tão ruim. Han
pede que ela reúna as tarefas, e ele fará a triagem. Ela mostra para ele 3 tarefas que parecem adequadas para a equipe e sugere que ele dê uma olhada de perto. Ela mostra o tablet com as tarefas e explica que elas são de baixo nível, que eles conseguiriam lidar com elas, e pergunta quanto tempo levaria para superar os outros. Han diz que, se for esse o caso, eles deveriam pegar as tarefas com os pontos mais altos. Ele aponta para uma das missões de alto nível. Bai pergunta se ele está louco, dizendo que ele não viu que a missão exige de 6 a 8 pessoas para ser concluída, o que significa que 2 equipes deveriam trabalhar juntas. Han diz que sabe e completa, afirmando que somente essa tarefa fará com que eles recuperem os pontos perdidos. Ele então toca na tela e aceita a tarefa. Bai fala que Han é realmente louco, pois, se falharem, perderão 10% dos pontos de recompensa como penalidade. Han a chama para partir e diz que assumirá toda a responsabilidade. Observando Han sair da sala, Bai pensa que, já que ela concordou, terá que reconhecer o que sobrar dele, se eles falharem. Enquanto isso, em outro lugar, um rapaz informa ao seu líder que a tarefa de eliminar zergs nos esgotos foi concluída. O líder pergunta quem roubou a tarefa deles e decide partir até a entrada do esgoto para ver quem assumiu a missão. Alguns minutos depois, Han e sua equipe estão andando pelos esgotos. Bai pede para ele tomar cuidado, pois o detector indicou que havia 8 zergs por perto. Han olha para Yue e, em seguida, eles saem rapidamente do local. Han pede que Bai espere ali e promete voltar em breve. Bai tenta avisá-lo que aqueles zergs são de nível 2 e que as outras equipes normalmente lutam com apenas um de cada vez. Nesse momento, um ataque gigantesco se aproxima de Bai, e ela, vendo a situação, pensa que as coisas não estão indo nada bem. Indo em direção ao protagonista, ela se pergunta se algo deu errado tão cedo. Bai chega ao local e se depara com o nosso protagonista, e Youwei parados após terem eliminado todos os zergs do local. Han diz que ela não precisa se preocupar, pois já acabou. Ela, assustada, pergunta se foi o protagonista quem fez tudo aquilo, e ele confirma, dizendo que ela pode ganhar muito dinheiro coletando os pedaços valiosos dos zergs. Ele se vira para sair e comenta que aquele homem caído deve ser o guardião desaparecido, pedindo para que ela o leve para fora também. Bai fica muito confusa, se perguntando como ele conseguiu eliminar zergs de nível alto como aqueles. Algumas horas depois, o grupo anterior chega ao local e percebe que todos os zergs foram abatidos. Um dos homens diz que verificou e ficou chocado, pois eles morreram com um único golpe. Ele se vira para o capitão e avisa que a missão de eliminar os zergs já foi concluída. O chefe pergunta que tipo de monstro completou essa missão. Enquanto isso, em outro lugar, em uma sala de escritório, um rapaz está avisando Zhao que a equipe do protagonista completou uma missão, e agora eles têm 350 pontos. Irritado, Zhao o chama de bastardo e diz que pediu para que lidasse com Han Zhan. Ainda irritado, ele afirma que vai lidar com o protagonista, mesmo que este tenha conseguido um patrocínio. Zhao diz ao rapaz: Xiaobei, para ordenar que um esquadrão pegue todas as missões da Cidade Azul. Xiaobei apenas obedece o comando. Alguns minutos depois, Han e Youwei estão de volta da casa do professor Li. Han comenta que ouviu dizer que o protagonista tem algum problema com Zhao Hu e pergunta se ele precisa de ajuda com isso. Han agradece e diz que não há necessidade, mas acrescenta que está mais preocupado com o garimpo da cidade. Uma equipe decidiu tomar conta do local e não o protegeu. O professor Li comenta que, ao criar uma organização, sempre se enfrentam problemas e, como eles estão sempre lidando com as infestações de zergs, as partes podres da organização foram apodrecendo lentamente. Ele continua dizendo que os esquadrões estão tão deteriorados que não há o que fazer, mas com fogo para reanimá-los, e isso ajudaria. Foi por isso que ele escolheu o protagonista. Han pergunta se o professor quer que ele seja esse fogo. O professor responde que o fogo pode queimar as folhas podres e dispersar calor, mas também pode morrer rapidamente, e é por isso que ele disse ao protagonista que o caminho é ele mesmo quem deve escolher. Han diz que entendeu. Mudando de assunto, Han pergunta como ele pode subir de nível enquanto utiliza a técnica de punhos fortes. O professor explica que, se o protagonista quiser romper o 8º ponto, ele deve se lembrar dessas palavras.
O professor Lee relembra seu passado e então diz: "É entre a vida e a morte." O protagonista guarda essas palavras muito bem em sua mente. Algumas horas depois, Han está deitado em sua cama, muito satisfeito com o progresso que fez naquele dia, e diz que agora é hora de descansar. Yo-Wei pergunta se poderia dormir ali naquela noite. O protagonista comenta que a casa é bem grande e pergunta por que ela não dorme no próprio quarto. Ela explica que o professor trancou as portas e, por isso, ela não tem escolha. Sem graça, Han diz que tudo bem e que irá dormir no chão, mas Yo-Wei se recusa a aceitar e diz que ele tem que dormir na cama hoje. O protagonista diz que ela sabe que isso não é uma boa ideia, mas eles acabam dormindo juntos na cama. Na manhã seguinte, Han está de volta à sala da equipe e comenta que teve um ótimo descanso na noite anterior e que está animado para pegar mais missões. Bai e Yin-Fan o recebem, e Bai soube que o protagonista era um gênio de classe SSS que havia acabado de chegar ali. Yin-Fan, assustado, pergunta se ele seria mesmo Han Jan. Bai o reverencia e diz que não imaginava que o protagonista fosse tão poderoso e que pensou que ele usou de conexões para entrar na equipe. Em seguida, ela se desculpa. Han responde que eles são companheiros e que não precisa de toda aquela formalidade. Bai comenta que não entende como um gênio como ele foi enviado para proteger a cidade, pois, se Han ficar ali, mais cedo ou mais tarde, ele acha que se tornará inútil. Han responde que foi apenas uma pequena mudança para aquele lugar, mas para ele foi uma mudança completa. Yin-Fan comenta que, como o protagonista ofendeu Zhao Hu, as coisas não serão tão fáceis, pois ele fará de tudo para banir Han para as Cidades Baixas. Bai menciona que, de repente, todas as missões da Cidade Azul foram pegas e pergunta o que eles farão agora. O protagonista pergunta se tanto na Cidade Azul quanto em outras cidades as missões foram tomadas. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele responde que devem mudar a escolha para a cidade de Shanghai. O protagonista então altera a lista de missões para outra cidade no tablet, mas Bai fica apreensiva. O protagonista pergunta o que houve. Ela explica que, mesmo que eles aceitem missões de outras cidades, precisarão viajar até lá, mas a saída da cidade está repleta de zergs de alto nível. Algumas horas depois, eles estão em um carro indo para outra cidade, e alguns zergs estão na estrada. Bai, que estava dirigindo, passa com tudo entre os zergs. Vendo-os ficando para trás, Yo-Wei pergunta que tipo de zergs são aqueles, e o protagonista responde que são moscas da morte, que costumam andar em grupo, e quanto mais membros no grupo, mais letais elas se tornam. Yin-Fan, que estava deitado na carroceria do carro, percebe algo no céu. Ele se levanta e pede para todos olharem. Era um enorme grupo de zergs, que formavam um grande redemoinho no céu. Assustada, Yo-Wei pergunta se aquilo também seria moscas da morte. O protagonista confirma e diz que é um grupo massivo delas, com um poder extremamente destrutivo. Sorrindo, Yin-Fan diz para avançarem contra elas. Bai chama o protagonista e, ao olhar ao redor, diz que um enxame de moscas da morte está perseguindo uma caravana que passava por ali. Ela pergunta se Han quer ajudá-los, e o protagonista concorda, pedindo para ela virar o carro em direção à caravana. Yin-Fan, que estava torcendo pelas moscas, levanta os braços e grita, mas Bai pede para ele se sentar e vira o carro bruscamente, na direção contrária de onde estavam indo, fazendo Yin-Fan cair de volta ao chão da carroceria. Mesmo se machucando um pouco, ele se levanta e diz que isso é muito emocionante. Alguns minutos depois, as moscas se aproximam dos carros e até acertam alguns. Dentro de um dos veículos, uma jovem está sentada ao lado de um senhor, que diz a ela que não podem acelerar mais e que, com certeza, serão alcançados em menos de 5 minutos. O homem comenta que será impossível que reforços cheguem para proteger a jovem senhora. Ele pega o rádio e ordena que o plano de sacrifício seja iniciado, ao que as equipes respondem afirmativamente. A jovem, desesperada, pede que eles não façam isso e fujam até o último minuto. Porém, a resposta no rádio é interrompida por zumbidos de moscas e uma frase dizendo que o trabalho deles é protegê-la. Assim, o carro em que ela estava continua avançando enquanto os outros veículos se viram para trás. Um dos comandantes pede para que todos escondam o sinal e começa uma contagem regressiva. A ordem para abrir fogo é dada,
e os soldados começam a atirar intensamente. Diversas explosões são vistas naquela imensa nuvem de moscas, mas os esforços são em vão e os carros são sugados para dentro dela. Chorando, a jovem diz que tudo foi culpa dela. O homem tenta acalmá-la, afirmando que protegê-la é uma honra para eles e pedindo que ela não se culpe. Nesse momento, um som diferente vem de fora do carro e ela pergunta o que seria aquilo. A nuvem de zergs incontroláveis está sendo atacada. Era o nosso protagonista, que fazia ataques diretos, usando Yue e toda a sua força para tentar parar as moscas. Os ataques cortavam vários zergs por onde passavam. A jovem olha pela janela, apavorada com aquelas criaturas. Os carros continuam avançando, e o veículo da equipe do protagonista estava quase alcançando o que estava sendo atacado. Han continua seus ataques contínuos, e a jovem fica incrédula de que exista alguém capaz de acabar com aquela tempestade de zergs. O homem pergunta desde quando eles têm alguém assim por ali. Nesse momento, as moscas ficam ainda mais furiosas e lançam uma espécie de espinhos em direção ao protagonista. Mas Yin Fan entra subitamente na frente de Han para protegê-lo e é atingido pelos ataques dos zergs. Ele cai novamente ao chão da carroceria do carro. Mesmo ferido, ele sorri, dizendo que isso é muito divertido. Han, tentando tirar os espinhos, comenta que são todos venenosos e que, se não forem removidos rapidamente, Yin Fan poderá morrer. No entanto, algo começa a acontecer e os espinhos começam a sair do corpo de Yin Fan um a um. Quando o protagonista ia questionar o que estava acontecendo, ele vê as informações de Yin Fan e descobre que ele é nível SS e seu talento é a imortalidade. O protagonista, ao ver isso, se pergunta como seria esse talento, se é uma recuperação instantânea ou realmente imortalidade. Yin Fan se levanta e comenta que Han deve estar curioso sobre seu talento SS, completando que, se o protagonista implorar, ele contará. Mas Han responde que não está interessado, deixando Yin Fan chocado com a falta de curiosidade do protagonista. Alguns minutos depois, a equipe do protagonista continuou seguindo seu caminho, até que ele espirra e se pergunta se está resfriado ou se alguém está falando dele. Yue avisa Han, dizendo que parece que eles chegaram ao primeiro local da missão. Nesse momento, algo chama a atenção de Yin Fan. Eram vários zergs diante deles. Ao ver o carro, todos aqueles monstros ficam alertas e se voltam para o alvo. Yue, nesse momento, fica muito apreensiva, mas confiante. O protagonista a chama para se tornar sua arma e diz que todos os pontos estão à sua frente e que eles já podem começar. Assim, Bai acelera o carro em direção àquelas criaturas. Han dispara seu primeiro ataque poderoso, e todos os zergs são atingidos nesse momento, fazendo com que seus pedaços caiam ao chão ao redor do carro. Yin Fan fica surpreso com a velocidade com que os zergs são eliminados pelo protagonista. Bai comenta que Han é tão forte que ela até se surpreende com isso. Nesse momento, em um telão de missões, todas elas são concluídas uma após a outra, e algumas pessoas estão ali olhando os telões. Um dos homens pergunta quando Xangai teve uma equipe tão incrível. Outro se surpreende com a velocidade de conclusão das missões, mesmo com o tempo de viagem. O terceiro se pergunta se não seriam os caras da linha de frente que estavam por ali. Um dos homens vê o nome da equipe do protagonista nas informações, joga o tablet no chão e reclama que uma equipe da Cidade Azul estava indo ali roubar as missões deles. Ele chama sua equipe para fazer missões de alto nível. Alguns minutos depois, eles estão em um carro, e esse homem diz que diversas equipes estão muito irritadas com esse novo valentão que surgiu, roubando todas as missões de Xangai. Um dos homens comenta que com todos aqueles homens juntos, conseguiram derrotar as cobras demônio rastejantes, mas um deles chama a atenção de todos para algo à sua frente. Aquelas cobras imensas estavam todas fatiadas. Um deles diz que isso já está indo longe demais. Ele pede para o motorista se virar e partir atrás do cara que está fazendo isso, pois ele quer uma explicação. O motorista apenas concorda e começa a andar novamente, mas um dos membros da equipe tenta impedir seu líder. Transtornado, ele pede para que não o parem. O homem tenta dizer que, depois de entregar a missão, eles parecem ter deixado a cidade. Enquanto isso, o protagonista e os outros estão saindo da cidade,
muito satisfeitos. O homem diz ao seu chefe que alguém os viu deixando a cidade. O chefe quase desmaia nesse momento, enquanto seu subordinado pergunta o que está acontecendo com ele. Nesse mesmo momento, na base da organização da guarda da cidade, o terceiro comandante Su Mingxuan se pergunta por que o nível de conclusão de Xangai e da Cidade Azul Profunda está tão alto. Ele tenta entender se está acontecendo algum tipo de evento por lá. Um dos subordinados de Su diz que uma equipe de valentões surgiu na Cidade Azul e que eles foram para Xangai e roubaram todas as missões de lá, o que desenvolveu uma reação em cadeia. O comandante Su pede pelos arquivos dessa equipe de valentões. Ele fica muito interessado em saber quem são esses valentões. O subordinado chega com os arquivos alguns minutos depois, e o comandante então o dispensa após pegar os documentos. Primeiro, ele olha as informações de Bai e Yin Fan e fica surpreso, pois os dois arquivos são ultra-secretos. Ele passa para a frente e se pergunta se os outros também seriam ultra-secretos. Porém, ao olhar os arquivos de Han, além de serem ultra-secretos, não possuem nenhuma informação específica sobre o protagonista, o que faz o comandante Su pensar que pode ter sido algum erro de digitação. Nesse momento, o telefone de seu escritório começa a tocar. Ele atende e, do outro lado da linha, é Lin Jingxuan. Su fica muito surpreso com o líder da segunda zona ligando para ele e se pergunta o que esse cara quer que ele faça agora. O comandante Su pergunta o que poderia fazer pelo Sr. Lin, e ele adverte dizendo para não olhar os arquivos que acabou de receber, pois estão muito acima da jurisdição dele. O homem, sem graça, concorda e diz que entende. Alguns minutos depois, ao desligar a chamada, o comandante Su diz que isso é muito ultrajante. Ele pergunta quem diabos é esse Han Zhan e por que ele até recebeu uma ligação de Lin Jingxuan. Nesse momento, Han está lutando contra um enorme Zerg no meio da estrada. Han lança vários ataques em direção àquela criatura gigante, que avançava contra ele enquanto era fatiada. Então Han acerta um golpe fatal no Zerg, que cai ao chão sem vida. Han diz que a missão 18 foi concluída e pede para Bai conferir os pontos. Bai concorda, pegando o tablet para checar, enquanto Yin Fan, animado, diz que com todas essas missões que eles completaram, já seriam top 1. Bai informa que os pontos que eles possuem são 1.800, mas... Han pergunta, o que tem a mais? Ela completa, dizendo que a classificação ainda é a última. Yin Fan pergunta como isso é possível, e Youwei questiona se há alguém que possa completar as tarefas mais rápido do que eles. Bai sugere que deve ser Zhao Hu, causando problemas para eles novamente. Han pega o tablet e pede para dar uma olhada. Ele observa que o penúltimo lugar tem 2.300 pontos, mas as outras equipes em seguida também têm os mesmos pontos, o que é muito estranho. Bai fica confusa com meia dúzia de equipes empatadas nos pontos, sendo que provavelmente nenhuma delas possui uma pessoa de rank SSS. Han comenta que isso é controle de pontos. As equipes se juntam para completar as missões e distribuem os pontos de conclusão. E como esses pontos são conquistados em conjunto, eles não estão quebrando nenhuma regra. Bai fica nervosa, achando que estão sendo alvos constantes. Han se vira e diz para ela não se preocupar, pois eles estão muito perto e ainda tem tempo de ultrapassá-los. Ele então chama todos para voltar para a Cidade Azul Profundo. Um tempo depois, Han e Youwei chegam em casa e avisam ao professor Li que retornaram. O professor dá as boas-vindas a eles dois e pergunta como foi a viagem. Han diz que tiveram alguns ganhos, mas os resultados não foram os melhores. Eles se sentam à mesa, e Han completa dizendo que, pelo menos, fizeram algo bom ao salvar uma caravana que passava por lá. O professor se surpreende, perguntando se foi Han quem salvou aquela garota, filha de uma família mercante, e se o homem que ela citou não seria o próprio Han. Rindo alto, ele continua dizendo que não é à toa que ela o incomodou nos últimos dias, perguntando como poderia despertar e se tornar uma poderosa mestre de contrato espiritual. O professor revela que conhece o avô da garota e que a família Chang é uma das maiores da região. Eles também estão atrás da tecnologia Kanshang e desenvolvem armas de ótima qualidade para mestres de contrato. Ele menciona que aquela garota, Chang Saiting, é como uma neta para ele. Han fica impressionado com a vida da garota, mas o professor continua, dizendo que a família Chang preparou tudo para desafiá-la,
mas a chegada de Han acabou estragando tudo. Han pergunta se ele realmente estragou tudo, mesmo com boas intenções. O professor Lee responde que está tudo bem, pois a mercadoria que estavam carregando era para ele mesmo. De qualquer forma, ele planejava entregar para os dois. O professor coloca uma maleta sobre a mesa. Yo-Wei pergunta o que é aquilo. Ele abre a maleta, revelando 2 elixires. Han, ao ver aquilo, diz que ouviu falar que esses elixires foram feitos para aumentar os atributos de uma pessoa e até mesmo despertar algum talento inato, mas ele não sabe se isso é verdade. O professor pede para eles se apressarem e pegarem um elixir cada um. Ambos agradecem ao professor pelos elixires e tomam juntos o líquido cintilante de dentro dos frascos. O corpo de Han reage rapidamente e seu nível sobe para 2. Ele comenta que a energia daquele elixir é muito forte. Já no corpo de Yue, o elixir parece ter um efeito ainda maior, fazendo seu nível subir e despertando uma nova habilidade elemental. Han, ao olhar para Yue e perceber a nova descoberta, percebe que ela ganhou uma nova natureza divina após o despertar. A energia era tão intensa que Han se levanta da cadeira, envolto em uma aura de poder. O despertar de Yue não foi apenas algo divino. Ela despertou os 4 elementos celestiais: vento, luz, raio e fogo. Alguns minutos depois, toda aquela energia se dissipa e os dois voltam ao normal. Han, olhando para suas mãos, comenta que esses elixires são incríveis. Além de subir de nível, ele também aprendeu novos movimentos de cítara. Yue, surpresa, diz que é incrível o quanto seu poder interior aumentou. O professor os parabeniza, dizendo que o desempenho deles não o decepcionou. Nesse momento, o celular de Han começa a tocar. Ele atende à ligação de Bai Shuang, que pede para ele olhar rapidamente a lista de tarefas, pois surgiu uma nova missão na Cidade Azul Profundo. Olhando para as missões pelo celular, ele vê que é um Zerg de nível 3. Bai diz que esse nível é muito perigoso e pergunta se eles deveriam realmente aceitar a missão. Han pede para Bai partir até a estrada Shiasha, e eles discutiriam isso pessoalmente. Han se levanta rapidamente, avisando Yue que eles têm uma missão e que precisam partir com urgência. Ao vê-lo sair, o professor comenta que agora se sente como em um ninho vazio. Ele toma seu café e comenta que são tempos difíceis. O mordomo então informa que a senhorita Lingshan foi encontrada, mas se recusa a falar com o professor. Li pergunta onde ela está, e o mordomo responde que ela está em Xangai. Alguns minutos depois, na estrada de Shiasha, Bai e Yin estão esperando enquanto Han e Yo-Wei estão chegando. Bai pergunta a Han se ele já decidiu se eles vão ou não. Han questiona por que não iriam, já que é uma boa oportunidade para ultrapassar os pontos. Bai comenta que aquele Zerg andarilho é muito perigoso, e mesmo sendo jovem, seria impossível matá-lo. Han pergunta se ela sabe o que significa alerta vermelho. Confusa, ela pergunta o que é. Ele explica que, se esse andarilho continuar crescendo e virar adulto, poderá destruir uma cidade inteira, e que os guardiões não lutam por pontos, mas sim para proteger a humanidade. Yin Fan elogia Han, chamando-o de nobre, e propõe um brinde por isso. Bai então decide que vai levá-los ao local da missão, mas, nesse momento, uma sombra negra, emanando raios, paira sobre a cidade. Enquanto isso, uma equipe estava sobre o telhado de um dos prédios próximos. Um dos homens comenta que essa nuvem negra se chama Tenda, e que ela forma uma espécie de mundo próprio embaixo dela. Qualquer coisa que for coberta por ela, viva ou não, envelhece rapidamente. Um dos subordinados do capitão pergunta por que as autoridades mandaram que eles lidassem com os Rangers e agora deixaram essa missão para o público. Ele questiona se não confiam neles. O capitão responde que os Rangers são muito poderosos e que é preciso um grande número de iscas para fazê-los sair da tenda. O rapaz então entende como as coisas funcionam. Olhando através de um binóculo, o capitão ordena que ninguém faça nada até que o primeiro grupo de bucha de canhão chegue. O que ele observava era nosso protagonista e sua equipe, parados no local. Han avisa a todos que aquela é uma formação de tenda e pede que todos tenham cuidado. Bai pergunta se ele já está pronto, pois, uma vez dentro da tenda, não haverá como sair. Yin Fan afirma que aquilo não o afetará, então ele não se importa. O protagonista tranquiliza Bai, dizendo que tudo ficará bem, e eles decidem entrar na área coberta pela tenda.
Alguns minutos depois, eles se aproximam de um prédio e entram, mas o local estava coberto de teias de aranha. Han alerta a todos que os Zergs ali são muito fortes e pede para que fiquem em alerta. Yue comenta que sente como se estivesse sendo observada, dizendo que parece estar sendo encarada por olhos invisíveis. O protagonista e os outros continuam caminhando. De repente, Yue pergunta se eles ouviram um barulho estranho e menciona que parece que suas vidas estão sendo sugadas aos poucos, mas ninguém percebeu que as teias já estavam em contato com eles. Bai explica que a habilidade de privação de vida presente na tenda faz com que suas energias vitais sejam drenadas lentamente até que morram. Yin Fan comenta que, pelo que ele sabe, eles têm apenas meia hora ali dentro antes de se tornarem nutrientes para os Rangers. Bai, apontando para a frente, pergunta se ele está se referindo àquelas bolas pretas. Yin Fan confirma, observando a coisa à distância. Olhando mais de perto, eles veem uma imensa bola preta com brilhos vermelhos e fios finos, semelhantes a teias de aranha, saindo dela. Han pergunta se eles devem simplesmente esmagar aquilo, mas, nesse momento, o chão começa a amolecer aos seus pés, assustando todos. Bai grita, pois já estava afundando até a cintura. Yin Fan tenta segurá-la para evitar que afunde ainda mais. Han grita, dizendo que já está indo ajudá-la. De repente, uma grande parede surge diante dele. Han explica que essa é a segunda habilidade dos Rangers: dar vida às coisas. Yue pergunta o que isso significa, e ele responde que os Zergs Rangers conseguem dar vida aos objetos ao redor para usá-los em combate. Yue se transforma em uma arma e diz a Han que eles enfrentarão isso juntos. Ele, sem hesitar, concorda. Tudo bem, vamos lutar juntos. O protagonista começa a lançar diversos ataques em várias direções, mas todos eles atingem paredes que se formam à sua frente. As rachaduras são restauradas quase instantaneamente. Ao ver isso, Han comenta que a recuperação das paredes é muito forte e que destruí-las é quase impossível. De repente, diversas paredes cercam o protagonista e Yue. Han percebe que isso não é um bom sinal, pois parece que o Ranger quer prendê-los ali. Nesse momento, o protagonista ouve um grunhido alto, vindo de um Zerg que o seguia. Quando olha para trás, ele se depara com o Zerg bem próximo. No último segundo, Han consegue desviar do insetoide, mas o Zerg vai direto contra uma das paredes. Confuso, o protagonista diz que parece que ele estava enganado, mas Yue também pergunta o que isso poderia significar. Han chama Yue para avançarem rapidamente. Enquanto isso, um Zerg os observa. A equipe que observava de longe entra na zona da tenda. O capitão avisa que não haverá mais buchas de canhão frescas por ali. Um dos membros da equipe pede para o capitão não se preocupar, pois todos ali são mestres de contrato espiritual de 3º nível e certamente completarão a missão. Outro membro comenta que, mesmo que as coisas piorem, eles conseguirão recuar com segurança. De repente, o chão sob eles também começa a se mover, e alguns membros acabam sendo sugados para dentro. Olhando para trás, um deles pede que todos fiquem atentos e pergunta ao capitão se ele está bem. No entanto, o capitão está paralisado. O rapaz se aproxima dele e coloca a mão em seu ombro, mas o capitão se vira com uma expressão estranha, segura o rapaz e emite um som de rugido. Enquanto o soldado pergunta o que seu capitão está fazendo, um pequeno Zerg sai de dentro dos cabelos do capitão e se dirige ao olho do soldado. Enquanto isso, Bai e Yin Fan estão andando por um corredor próximo e ela o agradece pela ajuda. Yin Fan comenta que o Zerg está tentando derrotar todos, um a um. Bai pergunta se ele não sente esses fios invisíveis, e Yin Fan responde que consegue senti-los, mas que essas coisas não conseguirão nada dele. Bai diz que o inveja por não ter que se preocupar com sua própria vida. Yin Fan, então, pergunta se ser incapaz de morrer não seria, na verdade, uma punição. Ele se vira e comenta que, de qualquer forma, eles não poderão sair agora, então talvez fosse melhor desistir de uma vez. Bai, irritada, pergunta: "Quem disse que não podemos partir?" Yin Fan questiona se ela teria algum jeito de sair. Bai coloca a mão em uma das paredes e diz: "Acorde, você não é nada além de poeira sem vida." Nesse momento, a parede começa a se quebrar, e tudo ao redor começa a ruir. Yin Fan, surpreso,
pergunta como isso foi possível. De repente, eles veem a silhueta de uma pessoa em meio à poeira. Bai pergunta se aquela pessoa seria seu capitão, mas grita para que ele tome cuidado. Han se vira rapidamente, desviando de diversas pedras que começam a cair. Ele então percebe que Bai e Yin-Fan estavam ali. Ela explica que usou uma de suas habilidades para dissolver o labirinto, permitindo que chegassem até ele. No entanto, eles não perceberam o que estava atrás deles. Han grita para que Bai e Yin-Fan fiquem atentos. Os dois se viram para encarar o que estava ali. Um imenso punho de pedra vinha em sua direção, mas Han o corta rapidamente. Ele se coloca à frente dos dois e pede para que saiam do caminho. Eles então se deparam com um gigantesco golem de pedra, que rugia ferozmente. Vendo aquilo, Bai diz que a situação não é nada boa. Han, utilizando sua arma espiritual, invoca sua habilidade de vento rápido, criando um grande redemoinho ao redor deles. Bai e Yin-Fan são lançados pelo vento gerado pelo protagonista. Ao ver a grande explosão à frente, Bai percebe que uma onda de choque está vindo e são atingidos em cheio por ela. Han grita que todos esses monstros foram invocados por aquele andarilho e que precisam destruí-lo rapidamente. Ele explica que, após liberar aquele grande véu negro, o corpo do andarilho se fundiu com o mundo das trevas, e agora tudo o que resta dele é aquela esfera. Observando a grande esfera, Han acredita que, se conseguirem destruí-la, derrotarão o andarilho. Bai pede para que Han vá em frente, pois ela e Yin-Fan darão cobertura. O gigante de pedra avança em direção a eles, e Yin-Fan salta na direção do monstro, ativando sua habilidade de imortalidade. Ele abre os braços, esperando pelo golpe do monstro. O gigante acerta um soco em Yin-Fan, que diz a Han que seu escudo de imortalidade aguenta apenas 6 golpes, pedindo que seu capitão encontre uma solução rapidamente. Han avança com determinação e diz que irá destruir a esfera. Envolto em raios, ele grita, invocando seus guardiões divinos, e pede que obedeçam às suas ordens. Diversos guerreiros surgem diante do protagonista. Um deles lança um ataque no golem que estava prestes a atacar Yin-Fan novamente, fazendo com que um enorme raio tome conta do lugar. Até mesmo Yin-Fan é atingido e grita desesperado. Outro raio atinge a esfera negra, cujo impacto a faz se desmanchar completamente. Yin-Fan olha à frente e pensa que finalmente venceram, mas após um som estranho, ele ouve Han pedindo para que ele corra enquanto é gravemente atingido por um Zerg. O andarilho lança nosso protagonista para longe e, olhando para Yin-Fan, diz que nenhum humano insignificante escapará dali. Yin-Fan se assusta ao ver um andarilho adulto. Bai, com uma expressão estranha, pergunta se Yin-Fan está surpreso, pois ela trouxe aquele andarilho para ele. Ela se apoia no andarilho e revela que disfarçou sua lealdade usando algumas mentiras, esperando o momento certo para soltá-lo e desferir o golpe final. Han pergunta por que Bai está fazendo isso, e ela começa a chorar e gargalhar ao mesmo tempo, perguntando o porquê. Com um olhar maléfico, ela responde que quer acabar com todos ali. Yin-Fan pergunta o que seria aquilo, e Han diz que é a segunda vez que vê algo assim, e que dessa vez não seria um engano. Yin-Fan pergunta o que ele quer dizer com segunda vez, e Han responde que Bai está sendo parasitada. Confuso, Yin-Fan pergunta sobre o parasita, e Han explica que acabou de ver o reflexo de um inseto branco prateado nos olhos dela, que deve ser o infame verme de erosão. Ele conta que o verme de erosão é uma espécie da 4ª camada, com uma habilidade terrível chamada erosão cerebral. Qualquer criatura com cérebro que seja parasitada por esse verme será completamente controlada. Além disso, o verme tem a capacidade de se dividir e se reproduzir rapidamente. Han completa, contando que houve uma história em que uma potência de 7º nível foi parasitada por esse verme e acabou destruindo uma cidade inteira que defendia, deixando para trás apenas caos e destruição em massa. Para derrotá-lo, foi necessário um poder maciço e o uso de diversos recursos. O protagonista comenta que essa espécie deveria ter sido erradicada 30 anos atrás na zona de guerra, então questiona por que essa criatura apareceu ali agora. Yin-Fan pede para Han partir primeiro, pois ele dará cobertura usando sua imortalidade, mas Han diz que eles não podem escapar.
Ele explica que a esfera negra do andarilho absorveu o golem e expandiu seu alcance, e com a velocidade deles atualmente, acredita que não conseguiriam alcançar a borda da tenda com vida. Han pede para Yin-Fan segurar as pontas tempo suficiente para que ele toque uma música, pois isso permitirá que se cure completamente. Bai, agora parasitada, grita pedindo para que o Ranger pare o protagonista, e assim o Zerg lança um ataque direto no escudo imortal de Yin-Fan, onde o protagonista se encontra naquele momento. Enquanto Yin-Fan tenta suportar a força desse ataque poderoso, Bai, ainda sob o controle do parasita, se aproxima dele aproveitando o momento de distração e diz que o corpo imortal dele é falso. Yin-Fan dá uma cabeçada no parasita e afirma que, falso ou não, não será esse verme que decidirá isso. Nesse momento, o verme de erosão sai dos cabelos de Bai e parte para cima de Yin-Fan, mordendo seu braço. Mas Yin-Fan o segura com a mão e o esmaga rapidamente com muita força. O andarilho, que observava tudo, acha a cena interessante e, prestes a lançar um ataque, comenta que quer ver quanto tempo Yin-Fan pode aguentar. Ele dispara mais um ataque em direção a Yin-Fan, que tenta resistir bravamente enquanto seu escudo começa a se partir. Yin-Fan olha para Han e pergunta quanto tempo mais ele precisará. Han traz Yue de volta e pede para que eles lidem com o verme de erosão, pois ele cuidará do andarilho adulto. Com os olhos brilhando, Han diz que não esperava ter que usar toda a sua força. Ele se apoia no chão, preparando-se para o ataque, e avança em direção ao Zerg, gritando para que ele morra. Han lança seu ataque, mas o Zerg salta, desviando rapidamente, e o golpe atravessa o local, destruindo tudo à sua frente. O Zerg, ao tirar uma espada da boca, se espanta ao ver humanos dessa idade batalhando com tanta força. Segurando a espada, ele diz que o protagonista realmente o surpreendeu. Atacando Han, ele desafia o protagonista a ver quantos movimentos ele ainda consegue fazer. Han, usando duas manoplas, intercepta o ataque com um soco e o dissipa rapidamente com um contra-ataque. Assustado, o Zerg pergunta como Han possui aquelas luvas, lembrando que, há alguns anos, alguém usou essas mesmas luvas para derrotar um Zerg com facilidade. Elas só são dadas aos mais fortes, e ele não acredita que Han seja digno delas. Avançando para um ataque direto, Han diz que, se ele não for forte, então o monstro não pode ser um dos reis Zergs. Ele acerta um golpe poderoso, e uma imensa onda de choque se forma. Enquanto Han luta bravamente, o Zerg comenta que o dono das luvas era muito forte e parece ter uma boa relação com o protagonista. Ele diz que, se conseguir eliminar o protagonista, deixará o dono das luvas furioso por muito tempo, o que o deixa eufórico. O Zerg consegue acertar Han, lançando-o para longe. Han pensa que precisa acabar com isso antes que a criatura absorva toda a energia do Ranger. Caso contrário, não conseguirão vencer. Essa é sua única chance, pois é sua única vida. Han começa a canalizar sua energia, pensando que, se essa é a sensação de estar entre a vida e a morte, é realmente estressante. Usando a habilidade dos 8 punhos, que aprendeu de seu mestre, o professor Lee, ele conclui que a única maneira de sobreviver é lutando. Então, ele parte novamente em direção ao poderoso Zerg, aproximando-se tão rapidamente que até o monstro se espanta com a chegada repentina do protagonista. Han acerta um golpe na armadura do inseto, com um soco tão forte que explode o peitoral da criatura. Vendo os destroços do Zerg, Han diz que o inseto perdeu, mas o Zerg responde que não. Quem perdeu foi Han. Incrédulo, Han vê o Zerg se regenerando e voltando à sua forma anterior. Ele pergunta o que está acontecendo, e o Zerg, agora totalmente recuperado, afirma que está tudo acabado. Yin-Fan então informa a Han que Bai está desaparecida. De repente, várias correntes avançam em direção ao protagonista, Yue e Yin-Fan. Han grita, dizendo que aquilo não é nada bom. O Zerg, segurando uma imensa pedra, declara que ninguém sairá dali, e ao lançar o objeto, diz que mandará todos para o inferno naquele instante. Yin-Fan tenta segurar a pedra gigante e grita para que Han fuja rapidamente, mas Han não quer abandonar seu companheiro. Vendo Yin-Fan quase desmoronar sob o peso da pedra, o protagonista, desesperado,
percebe que seu parceiro não aguentará por muito mais tempo. Nesse momento, enquanto Yin-fan ainda segurava a pedra, uma voz é ouvida ativando a técnica dos 8 punhos. Um punho gigante surge do céu acima do poderoso Zerg, que, surpreso, pergunta o que está acontecendo. O punho gigante o acerta diretamente, eliminando-o de vez, fazendo-o desaparecer no ar junto com o ser maligno. Han e os outros olham para cima, chocados, perguntando-se o que acabou de acontecer. Ao olharem para cima, veem uma carruagem voadora e o professor Lee ali parados. Satisfeito por ter chegado na hora certa, o professor Lee desce até eles. Han, animado ao ver seu mestre, perde a consciência devido ao uso excessivo de seu poder. Yin-fan e Yu-wei o seguram para que ele não caia no chão. O professor Lee desce e pede que eles voltem primeiro, pois ele limpará o lugar. Yin-fan fica confuso sobre o que o professor quis dizer com limpar o lugar, e então o pequeno Zerg, verme de erosão, tenta fugir voando rapidamente. Um tempo se passou, e agora estamos em um hospital. Nosso protagonista acordou assustado, gritando para que o professor tivesse cuidado. Yu-wei ficou muito feliz ao vê-lo despertar. Han-zhan perguntou onde estava e por que estava ali. Yu-wei respondeu que ele estava em um hospital. Enquanto Han se sentava na cama, Yu-wei continuou explicando que o protagonista havia desmaiado e que o professor Lee havia limpado a área dos insetos erosivos, mas que o verme fêmea não foi encontrado. Yu-wei completou dizendo que trouxe Han para o hospital. Han, muito preocupado, perguntou se Yi-fan estava bem. Com um semblante triste, Yu-wei respondeu que, infelizmente, Yi-fan estava na UTI. Ela continuou contando que, para parar aquele enorme meteoro, Yi-fan usou tudo o que pôde, o que fez com que todos os seus ossos e meridianos se partissem. Se não fosse por sua habilidade de imortalidade, ele estaria morto. Apesar de não ter morrido, ele estava gravemente ferido, e sua habilidade o estava curando lentamente. De repente, uma enfermeira entrou na sala, desesperada, perguntando se o protagonista e Yu-wei eram amigos de Yi-fan. Quase sem fôlego, ela disse que Yi-fan havia desaparecido. A notícia caiu como uma bomba, deixando Yu-wei e Han incrédulos e confusos. Mesmo ouvindo novamente que Yi-fan havia desaparecido, Han tentava entender o motivo por trás disso. Yu-wei então se lembrou de que o professor Lee havia pedido para procurarem o verme de erosão. Ela continuou dizendo que o desaparecimento de Bai estava relacionado ao verme de erosão e que Yi-fan devia ter ido atrás dela. Levantando-se rapidamente da cama, Han disse que os vermes de erosão podiam se reproduzir sem precisar de macho e fêmea, mas que, se o inseto fêmea fosse destruído, seus filhos também seriam. Ele concluiu que Yi-fan havia descoberto algo e decidido investigar sozinho. Yu-wei comentou que a organização protetora da cidade havia reduzido 100 pontos da equipe deles. O protagonista não conseguia acreditar no que ouvia e ficou confuso. Yu-wei explicou que, como o professor Lee limpou o local, ele completou a tarefa e as equipes envolvidas perderam pontos. Han, irritado, disse que eles estavam lutando bravamente lá fora, enquanto a retaguarda usava truques sujos contra eles. Yu-wei acrescentou que, além de reduzir os pontos, a organização não recolheu os corpos dos Rangers e transferiu os materiais encontrados na zona do ataque para o edifício da organização guardiã. Han perguntou se o mestre deles não havia feito nada sobre isso. Yu-wei respondeu que o mestre disse que era um assunto entre a equipe do protagonista e a organização da Cidade Azul, e que não iria intervir. Sem esperar mais respostas, Han pegou na mão de Yu-wei e a chamou para sair. Preocupada, Yu-wei perguntou para onde ele queria ir, já que ainda estava machucado. Han respondeu que iria buscar o que era de direito deles. Alguns homens conversavam, e um deles comentou que o capitão Zhao havia sido muito generoso por distribuir materiais de nível 4 para todos. Outro respondeu que devia ser porque ajudaram a coletar os materiais. Nesse momento, Han chegou ao local chutando a porta, causando um enorme tumulto. Ele exigiu que Zhao Hu aparecesse. Um dos homens perguntou por que o capitão Han estava ali, e nem sequer cumprimentou ao chegar. Han apenas pediu que chamassem Zhao Hu. O homem debochou, perguntando se Han estava tomando remédios e avisando que aquele lugar não era para ele agir como quisesse. De repente,
Han deu um tapa no rosto do homem, que caiu para trás, surpreso com o ataque repentino. Coberto por sua aura brilhante, Han perguntou ao homem se alguém já havia dito que seu sorriso era feio. Os outros presentes ficaram chocados, pois Han derrubou o homem com um único golpe. O homem, contudo, se levantou rapidamente, sacando uma adaga e correndo em direção a Han. Antes que pudesse atacar, Han segurou a mão do homem e o lançou ao chão com força. Irritado, Han disse que, se ele se atrevia a atacar, então estava disposto a encarar a morte. Nesse momento, uma voz soou pela sala, dizendo que já era suficiente. Zhao Hu finalmente apareceu. Han, sarcástico, comentou que Zhao Hu finalmente havia decidido dar as caras. Zhao Hu, irritado, perguntou o que Han queria ali. Han respondeu que queria um pedido de desculpas para ele e sua equipe. Zhao Hu riu e disse que isso era uma grande besteira. Zhao Hu se virou para um subordinado, Xiao Zhang, e perguntou se o vídeo gravado já havia sido enviado à sede. Xiao Zhang confirmou que havia sido enviado para o terceiro comando de Su Minchuan e para a equipe de supervisão. Zhao Hu disse a Han que aguardasse o pior, pois, ao ver o vídeo de Han atacando alguém, a sede certamente o puniria. Yu Wei, preocupada, comentou que estava assustada, mas Han a tranquilizou, dizendo que eles tinham professores que os protegeriam. Ninguém ousaria mexer com eles. Nesse momento, Xiao Zhang recebeu a resposta da sede. Zhao Hu, animado, perguntou o que havia sido decidido. Xiao Zhang respondeu, hesitante, que a sede considerou Han muito talentoso e perguntou se ele não queria se juntar à equipe de supervisão. Furioso, Zhao Hu jogou seu ponto eletrônico no chão, dizendo que aquilo era um absurdo. Han, sorrindo, perguntou se Zhao Hu já havia pensado em como pedir desculpas. Zhao Hu perguntou por que deveria se desculpar, e Han explicou que era simples. Ele queria que Zhao Hu abrisse o tesouro da organização guardiã e permitisse que escolhesse algo em nome de sua equipe. Tenso, Zhao Hu concordou, com a condição de que Han saísse sem esconder nada. Han confirmou o acordo e, enquanto segurava seu anel especial, preparou-se para reivindicar o que era de direito deles. Um momento depois, eles estavam diante do tesouro da organização protetora da cidade. Xiao Zhang perguntou ao seu capitão se não haveria nenhum problema em Han entrar lá. Zhao Hu, confiante, afirmou que o protagonista ficaria deslumbrado com tantos itens maravilhosos naquela sala e disse que nem ele mesmo conseguia identificar alguns daqueles itens. Acrescentou que alguém com a idade de Han também não conseguiria. Além disso, mesmo que o protagonista reconhecesse diversos itens, ele não seria capaz de carregar tantos, já que teria as mãos ocupadas. Xiao Zhang concordou com seu capitão, dizendo que ele estava certo. Dentro do Salão do Tesouro, o protagonista analisava alguns itens enquanto segurava um livro nas mãos. Ele estava bastante animado ao ver aquela grande quantidade de objetos valiosos, mas ficou ainda mais satisfeito por ter trazido algumas anotações dadas por um de seus irmãos mais velhos. Sem elas, ele não teria como identificar os itens. Han começou a inspecionar os materiais e objetos presentes. Os itens tinham formas e tamanhos variados e possuíam habilidades e utilidades diversas. Um material em particular chamou a atenção do protagonista. Ele se perguntou se seria a casca de um caranguejo de sexta ordem, material que poderia ser usado para criar um conjunto completo de equipamentos de defesa. Animado, Han exclamou que aqueles itens eram ótimos. Então, usando seu anel especial, ele começou a absorver tudo ao seu redor, quase não deixando nada para trás. Enquanto isso, do lado de fora do salão, Zhao Hu estava irritado, reclamando que já havia se passado 1 hora e Han ainda não havia saído. Nesse momento, Han apareceu, dizendo que havia demorado e pedindo desculpas pela espera. Yu Wei correu em sua direção, enquanto Xiao Zhang e Zhao Hu observavam o protagonista que acabava de sair da sala. Yu Wei perguntou a Han o que ele havia escolhido lá dentro. Sorrindo, Han respondeu que contaria a ela quando saíssem dali. Ao vê-los partir, Zhao Hu murmurou que o protagonista deveria ir embora mesmo. Xiao Zhang achou estranho Han ter saído com as mãos vazias. Zhao Hu, desconfiado, decidiu ligar para o supervisor para confirmar o que Han havia levado. Pelo telefone,
Zhao Hu perguntou quantos itens Han Zhan havia retirado do tesouro, completando que, se fossem 5 peças, ainda estaria aceitável. No entanto, a pessoa do outro lado respondeu que Han Zhan havia levado metade dos itens. Reafirmou que o protagonista havia saqueado 50% do tesouro deles. Essa notícia deixou Zhao Hu em estado de choque. Ele não conseguia acreditar no que ouvira. Xiao Zhang perguntou se Han estava louco por fazer aquilo. Zhao Hu, transtornado, disse que o que Han havia feito era terrível, pois todo o tesouro pertencia à Organização de Proteção. Ele comentou que, se Han tivesse levado 1 ou 2 itens, seria possível encobrir a falta. Agora, com metade do tesouro desaparecida, Zhao Hu se perguntou se a organização permitiria que Han Zhan se safasse dessa vez. Zhao Hu ordenou que Xiao Zhang entrasse em contato imediatamente com o quartel-general. Porém, Xiao Zhang respondeu que a equipe do protagonista já havia sido reportada e que o quartel-general havia dado apenas 2 palavras como resposta. Zhao Hu, intrigado, perguntou quais eram as palavras. Xiao Zhang respondeu: "Bom trabalho." Zhao Hu ficou completamente confuso com toda a situação. De volta para casa, algum tempo depois, já em casa, Han colocou seu anel sobre a mesa. Sentado ali, comentou que havia dado uma bela lição em Zhao Hu e duvidava que ele voltaria a ser arrogante. You Wei se aproximou, dizendo que já estava tarde, e o convidou para irem dormir juntos. Um pouco envergonhado, Han perguntou o que ela queria dizer com isso. You Wei respondeu que, desde a última vez em que ele se machucou, ela tinha medo de perdê-lo. Então, jogou-se sobre ele, dizendo que não o deixaria ir embora naquela noite, acontecesse o que acontecesse. De repente, alguém abriu a porta do quarto bruscamente. Era uma garota que perguntou quem estava fazendo tanto barulho àquela hora da noite. O clima ficou pesado e constrangedor. You Wei levantou-se rapidamente e perguntou quando aquela pessoa havia chegado na casa, já que o lugar vivia vazio. Han perguntou quem era a garota. Ela respondeu que eles moravam na casa de seu avô e nem sabiam quem ela era. O protagonista ficou surpreso ao perceber que ela era a neta do professor. A garota se apresentou como Li Lingxian e perguntou se o protagonista era Han Zhan. Ao ver o status da garota, Han percebeu que ela era uma das melhores armas existentes, o caldeirão Shenong, mas também estava no nível E, assim como Yu Wei. Coberto por um leve constrangimento, Han perguntou se estava tudo bem para ela usar aquelas roupas ali. Lingxian respondeu que se sentia mais confortável vestida assim em casa, pois isso a ajudava a manter o humor tranquilo e a encontrar inspiração para criar. You Wei perguntou o que ela criava. Confiante, Lingxian respondeu que era escritora de livros online. Olhando diretamente para Yu Wei, comentou que tinha acabado de interromper o que ela estava fazendo e perguntou se Yu Wei gostaria de continuar. Com a cabeça baixa e um ar malicioso, Lingxian continuou, dizendo que, se Yu Wei não quisesse, ela mesma continuaria com o protagonista. Yu Wei pediu que Lingxian esperasse e comentou que ela havia acabado de conhecer Han. Não deveria ser tão descuidada. Lingxian perguntou por que um contrato espiritual precisava de uma base emocional. Envergonhada, Yu Wei perguntou se Lingxian estava falando apenas de contrato espiritual. Lingxian respondeu que, se não fosse isso, o que seria? Aliviada, Yu Wei respirou fundo. Han, então, voltou-se para Lingxian, elogiando seu talento divino e dizendo que, se eles fizessem um contrato, ele poderia ajudá-la a alcançar um novo despertar. Lingxian ficou muito animada e pediu para que fizessem o contrato rapidamente. Assustado, o protagonista perguntou o que Lingxian estava fazendo. Ela se jogou sobre ele, pedindo que assinasse o contrato imediatamente. Han questionou o que assinar um contrato tinha a ver com tirar a roupa. Lingxian respondeu que, como escritora em seus livros, era necessário contato físico para firmar contratos espirituais. O protagonista e Yu Wei ficaram sem palavras ao ouvir isso. Suspirando, Han comentou que parecia ser necessário salvá-la naquele momento. Eles começaram a realizar o contrato. Correntes envolveram os dois, e o protagonista invocou sua habilidade de luz divina. Lingxian sentiu-se completamente abalada, enquanto uma corrente intensa de poder atravessava seu corpo. Envolta em um poder fenomenal,
Ela comentou que estava tão quente que parecia que um calor penetrava em seu corpo. Após alguns segundos, sentiu-se extremamente confortável e conseguiu avançar para o nível SSS. Uma habilidade de absorver energia espiritual poderosa foi ativada. O protagonista ficou muito impressionado e se perguntou se, no futuro, com essa habilidade avançada, poderia contar com uma fonte de energia infinita. Todo o poder emanado do corpo de Lingzhen dissipou-se. Olhando para si mesma, ela se perguntou se aquele era seu novo talento. Han elogiou o talento dela, sugerindo que o experimentassem imediatamente. Youwei concordou e disse que buscaria água para Lingzhen. Enquanto saía do quarto, ficou animada ao perceber que outra garota também possuía um poder divino como o dela. No entanto, ao sair, começou a ouvir falas suspeitas entre o protagonista e Lingzhen. Youwei ficou envergonhada ao escutar Han dizendo que iria colocar agora, e Lingzhen respondendo que já estava quase cheia e pedindo para ele não colocar mais. Em choque, Youwei voltou ao quarto e afirmou que já era tarde para fazer tanto barulho. Porém, ao olhar para a situação real, ficou sem reação. Lingzhen estava em sua forma de arma mágica e o protagonista a utilizava para testar sua nova habilidade. Ele perguntou a Youwei qual era o problema, e sem graça, ela respondeu que não era nada. Em sua mente, sentiu-se aliviada ao perceber que estavam apenas refinando materiais. Usando suas habilidades, Lingzhen pediu para que o protagonista pegasse os itens refinados, que começaram a sair do caldeirão. Han perguntou como ela havia conseguido refinar tantos materiais e elogiou sua habilidade incrível. Youwei questionou o que eram aqueles itens, e Han explicou que eram pílulas psíquicas, capazes de aumentar o poder psíquico em pelo menos 1%. Youwei ficou impressionada. De repente, Lingzhen retornou à sua forma humana e afirmou que o fogo da alquimia dentro dela não havia sido eliminado. Ela acabou caindo sobre Han, que bateu com tudo no chão. Segurando a camisa dele, Lingzhen pediu que apagasse o fogo dentro dela. Han, desesperado, pediu para ela não fazer isso e segurou o braço de Youwei, implorando por ajuda. Lingzhen, já perdendo o controle do corpo devido ao fogo de alquimia, exclamou que se sentia tão confortável que parecia estar subindo ao céu. O protagonista tentava escapar daquela situação embaraçosa, mas Youwei se jogou sobre ele, dizendo que também estava sentindo que iria desmaiar. Lingzhen gritou alto, seu corpo inteiro envolto pelo fogo de alquimia incontrolável, e assim a noite passou lentamente. Na manhã seguinte, Han acordou deitado com as meninas ao seu redor. Ele comentou que estava muito cansado por ter trabalhado duro a noite inteira. Lingzhen afirmou que não esperava que Han fosse tão poderoso e experiente. Youwei comentou que aquelas poucas trocas fizeram com que ela sentisse seu corpo muito mais puro. Han levantou-se rapidamente, tentando mudar de assunto, e pediu que focassem no que realmente importava. Lingzhen perguntou o que era tão sério. Han explicou que o objetivo agora era encontrar a fêmea do verme de erosão e localizar os membros desaparecidos da equipe. Lingzhen questionou quem mais estava faltando. Youwei mostrou uma foto de Bai e afirmou que era aquela pessoa. Lingzhen aproximou-se da foto, dizendo que achava já ter visto Bai antes. Perguntou se ela costumava ir a boates para dançar à noite. Surpresa, Youwei perguntou como ela sabia disso. Lingzhen explicou que frequentava uma boate chamada Breeze Dance Hall e afirmou que era o melhor local de festas da cidade. Ela perguntou se Youwei não conhecia. O protagonista ficou animado, dizendo que não esperava encontrar pistas tão cedo. Ele comentou que pulverizaria algo antes de irem para a boate. Lingzhen perguntou o que era, e Han explicou que era spray de urze. Ele contou que os vermes de erosão eram sensíveis ao cheiro de urze, que os irritava e os fazia sair do controle. Um tempo depois, na Breeze Dance Hall, várias garotas estavam dançando e bebendo. O protagonista aproximou-se do barman e perguntou se havia uma mulher chamada Hongwei no local. O homem, com um olhar estranho, encarou Han e perguntou: "Você está falando da íris vermelha?" Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!